vai trazer um assunto que é focado em carreira. Por que as mulheres, será que elas não olham muito, não se programam muito para fazer uma carreira política, né? Porque mulheres não estão na política. E aí, a nossa convidada hoje, a Raquel Marques, ela é co-deputada estadual da bancada ativista, e ela vai contar um pouquinho para a gente da trajetória dela até chegar, né, nesse posto, nessa posição, e contar para a gente como ela fez para chegar lá e até inspirar, de repente, você. Porque as mulheres, elas precisam ocupar os postos na política para que a gente tenha representatividade. Senão, né, a gente não consegue votar as pautas, a gente não consegue implantar ali as questões que são importantes para nós, mulheres, e que a gente está lutando há tanto tempo. Então, eu vou chamar aqui a Raquel, ela já está aqui, e para conversar aqui conosco. E vocês, então, são super bem-vindos para participar aqui com a gente, mandar suas perguntas, seus comentários nesta tarde fria. Olá. Então, vocês aí super convidados para participar com a gente. Aê, Raquel! Tudo bem? Tudo bem, e você, Van? Quanto tempo? Nossa, muita saudade de você, faz muito tempo. Eu não sei se as pessoas sabem aqui, mas o papel que você tem na minha migração de carreira, não sei se você lembra daquele curso Reinvente a Sua Carreira, que você fez com o Edu e o... Ai, meu Deus, O Francisco Albuquerque e o Eduardo Strang. e foi lá que eu enxerguei a luz assim no fim do túnel. Eu tinha acabado de largar minha carreira de marketing, estava perdidaça. Então, você tem um papel super especial aí na minha mudança de carreira. Então, estou super feliz que você está aqui. A minha história ela é cheia de reentrâncias em caminhos muito aleatórios e é curioso, né? Tanto o quanto a gente vai encontrando e onde as pessoas e depois se reencontrando no futuro. Então, tá aqui hoje com você em outra posição e influenciando tanta gente, fazendo diferença na vida de tantas pessoas. Saber que eu tive um grãozinho nessa jornada. Vou dormir hoje toda feliz. Não, muito importante. E aí eu lembro que eu te conheci antes, né, de toda a sua transformação também. Você teve uma transformação importante, né, de carreira. Conta pra gente um pouquinho, Raquel, como é que foi, né? Quem era você, quem é você hoje, né? Então, eu acho que eu já morri e renasci algumas vezes nessa vida, né? Eu Ah, beleza. originalmente sou da área de tecnologia, eu sou formada em tecnologia em processamento de dados, fui programadora, analista de sistemas, DBA, gerente de projeto, e era muito feliz ali. Tive uma empresa com meu ex-marido, até que em 2010, 2011 a gente se separou e ali eu começo uma segunda encarnação profissional, como eu costumo dizer. Naquele momento, eu busquei pegar minha bagagem, né, de marketing que eu tinha como empresária, e aí eu comecei uma segunda fase, muito na área de palestra, apoiando empreendedorismo feminino, empreendedorismo em geral. Eu fazia muitos encontros de networking em negócios, que era algo como pequena empresária eu sentia muita falta. Eu sentia muita falta de conhecer outras pessoas, eu ficava muito imersa na minha empresa, e conversar e gerar negócios num ambiente controlado, seguro, né? Muitos pequenos empresários têm dificuldade de sair da bolha ou então de treinar o pitch para conhecer gente nova. Fiz isso durante um bom tempo. E paralelo a tudo isso, eu tenho uma vida ativista, né? Eu sou militante da questão do parto, porque no Brasil há muita violência obstétrica e muita cesariana. E aí, no meio da transição da carreira também, eu entro no mestrado, doutorado e mudo de carreira de novo, fundando uma ONG para me dedicar às mulheres, né? Especialmente as mulheres que vivem violência no momento do nascimento dos seus filhos. E aí foi a porta que abriu para a questão política. É uma coisa chamando a outra, né? E aí eu comecei a atuar pela ONG, conversando muito com deputados, com senadores, secretários, com o Ministério Público também, e todas as portas que eram possíveis para poder mudar a assistência que as mulheres recebem nas maternidades. E a partir daí eu fui me tornando conhecida até que eu recebi um convite para entrar numa candidatura coletiva que estavam montando em 2018.
e daí para frente tudo é história. A gente foi bem sucedida numa candidatura inovadora, né, que se chama o Mandato Coletivo da Bancada Ativista, aqui para deputado estadual em São Paulo. Fomos bem sucedidos e é aqui que eu estou agora. Eu acompanhei muito essa fase de transição tua, né, da ONG, da questão do parto humanizado, né, foi uma trajetória mesmo, uma mudança muito radical. E como é que foi isso, Raquel, né? Eu fico pensando aqui que a carreira política no Brasil, não sei se é no Brasil ou no resto do mundo, mas ela não tem muito um caminho certo, né? Assim, não tem muito, vou fazer a faculdade, que nem, por exemplo, você ser um juiz. Eu vou fazer faculdade de direito, daí eu vou fazer isso, fazer aquilo. Como é que é a carreira política aqui no Brasil? Como é que você vê? As pessoas tratam a política como algo extremamente tóxico e negativo aqui no Brasil, né? Então, eu fico muito refletindo a quem serve essas etiquetas que colam na política, porque fora da política a gente não consegue resolver de verdade nada, a política ela é poderosa, e quando a gente fala, não chega aí, que político é tudo ruim, não se mete nisso, que é roubada, isso interessa a quem? A massa da população ou a alguns que já estão lá e que vão ficar com menos concorrência, né? Outra questão que também eu comecei a enxergar mais nos últimos anos é que política é muito mais do que o cargo de vereador, de prefeito, enfim. Há muitas instâncias políticas e carreiras políticas em outros espaços também. Então, quando você pensa no conselho profissional, no CREA, no CRO, no CRM, na OAB. Então, há espaços dentro dos sindicatos, dentro das associações, dentro das ONGs, são espaços muito potentes de transformação da realidade, mas aí mais setorialmente, né? E que estão negligenciados, sabe? Porque às vezes eu hoje olho que a potência da sociedade, da mudança está muito mais na articulação da sociedade civil do que no cargo legislativo. O executivo tem um pouquinho mais de poder. Mas eu, como ONG, conseguia mudar muito mais o mundo do que num mandato. No mandato estou mais congelada, como ONG eu consigo mexer mais. Sem contar os próprios cargos de assessores, que são muito importantes, que as pessoas... é tudo cupinchada, é cabide de emprego. Não, ninguém tira as políticas públicas do chapéu. Tem gente muito séria estudando e dando respaldo. E são raras as pessoas. Quando a gente chega no mandato, a gente ficou procurando quem conhecia mesmo do dia a dia da Alesp, e são poucos, são concorridos e ganham muito bem, assim, né? Porque são disputadíssimos entre os gabinetes. Então, a carreira política, ela se desdobra em muitas. É interessante que a gente não faz ideia, né? A gente só, eu assim, ouvindo você falar, nossa, eu só sei dos cargos que são mais públicos, ou seja, que as pessoas, né, falam mais vereador, né, deputado, tal. E aí exatamente isso que você falou, fica aquela visão meio, é tudo corrupto, é tudo gente do mal, né? Então vai realmente queimando o filme, né, da carreira. E as pessoas não pensam nisso, né? E eu acho que é super importante a mulher estar lá. Como é que está a representatividade da mulher na política, Raquel? A política brasileira tem representatividade muito ruim de mulheres, né? A gente está atrás de países considerados muito mais machistas do que nós, como a Arábia Saudita, né? Países da África, não querendo desmerecer, né? Mas a gente, na nossa arrogância, acha que não, somos um país ocidental, muito para frentex, mas os nossos indicadores concretos de representatividade feminina, elas ficam muito atrás de países que a gente considera muito conservadores. E eu acho que isso faz parte de toda uma estrutura engessada que vai barrando a mulher lá atrás, né? Eu acredito que hoje a maior barreira para que as mulheres alcancem, falando da política desses cargos legislativo, executivo, né? Porque não vamos esquecer, e eu vou repetir, a política é muito maior do que isso. Ter um cargo de influência na OAB é muito mais potente do que ser vereador em muitos lugares. Bom, e os partidos são o grande problema, né? Os partidos, eles são pouco democráticos, e é ali onde a crise começa e as mulheres vão sendo
postas de lado. Porque quando a gente olha os movimentos populares orgânicos, a associação de bairro, a associação que salva a vida de pessoas, que ajuda os moradores de rua, os cachorrinhos, as mulheres são maioria de longe, né? A igreja. Então, por que que elas não galgam esses cargos quando começa a se disputar orçamento, salário, condições de trabalho efetiva? Né? As estruturas vão excluindo essas pessoas no caminho. E como é que a gente faz, então, para as mulheres que estão nos ouvindo e estão repensando aí, de repente, né, olha, não tinha pensado na carreira política, como é que elas se preparam? Você acha que tem um passo a passo ali para elas se prepararem? Existe um caminho que é o caminho do próprio partido político, né? Então, assim, é lógico que a gente cai numa tentação de falar assim, as pessoas têm que fazer esse curso, ou têm que ter esse preparo. Mas a política, para ser democrática, ela precisa contemplar as mais variadas trajetórias, formações, visões de mundo. Então, se eu disser que todo mundo tem que seguir esse caminho, automaticamente eu pasteurizei, né, e excluí um monte de gente dessa jornada. Então, quanto mais rico e plural essa bagagem que as pessoas tragam, melhor. Agora, o primeiro passo dessa política institucional é o partido político. Então, você se aproximar de um partido político, preferencialmente pela mão de uma mulher que já tenha quebrado as pedras internas, né, ralado o joelho e saber onde pisar para conseguir sobreviver lá dentro, porque as instâncias partidárias realmente são as mais difíceis para as mulheres, é muito importante. E aí, uma vez dentro do partido, você vai poder participar de um grupo temático, ou de um grupo de um território do seu bairro, da sua região, da sua cidade, ou então saúde, educação, segurança pública, enfim, debater e construir propostas lá dentro, apoiar outros candidatos no primeiro momento para você entender a dinâmica eleitoral, aprender a fazer campanha, aprender a legislação toda, para num segundo momento, se você quiser, você ser uma candidata. Ou, se você não quiser, você ser uma pessoa que faz parte da equipe do mandato de um candidato. Eu brinco hoje que eu quero num futuro que alguém me contrate para trabalhar num gabinete mesmo e eu fique nesse lugar, porque o candidato, a pessoa que fica na frente mesmo, né, ela fica indo de reunião em reunião, e quem fica atrás é quem pensa, quem ouve a população, quem faz as propostas. Então, a política ela é feita de muita gente. A gente pensa que é o deputado X, é o vereador Y que resolve tudo. Não. Por trás dele tem 7, 8, 10, 20 pessoas organizando tudo para que ele possa ser o porta-voz dessa ideia. E um partido gigante também dando a linha e dando a estrutura, enfim. Então, é um trabalho coletivo e começa por aí, pelo partido. Pelo partido. E pode começar pelas ONGs também, como foi o seu caso, né? Que você começou por uma ONG. Outros caminhos são começar por uma ONG. Agora, nem toda ONG tem uma atuação política. A nossa tinha. A nossa ONG ela não fazia um trabalho assistencial da pessoa ir lá, a gente acolher. O que a gente fazia era cobrar do governo que ele funcionasse. Então, a nossa é uma ONG com uma atuação política. Tem outras que não, é dar a comida, é dar a sopa, é dar a roupa. Então, é uma outra coisa. É político também, mas tem uma pegada mais assistencial. Agora, além disso, a política começa dentro de casa, né? A política começa no Conselho de Saúde da sua unidade básica de saúde. Se você usa o SUS, todo mês tem uma reunião no seu postinho de saúde para falar sobre os problemas daquele bairro, atendimento, a falta de médico, de remédio. Você pode participar daquilo. Mas eu não uso o SUS, eu não vou me envolver. Você se preocupa com saúde pública? Participe também, porque amanhã ou depois você pode ficar sem plano de saúde e você tem que ter melhorado aquele momento. Ou não é saúde. Então, vamos participar do conselho da escola pública do seu bairro, né? Vamos participar do conselho de segurança, consegue do seu bairro, participar da administração do seu condomínio. A política é isso. As pessoas não vão na assembleia do condomínio, né? Então, tudo isso é político e são pequenas engrenagens, pecinhas desse relógio que vão se concatenando para mover
o mundo. Então, não pense que nada é pequeno ou muito insuficiente, assim. Toda a engrenagem faz parte do coletivo e ela é imprescindível. E aí eu fico, e você trouxe um assunto importante que é isso, né? As pessoas não vão na reunião de condomínio que é absolutamente o interesse delas, né? Ou seja, a casa que eu moro está sendo decidido questões ali que vão mexer comigo de verdade e as pessoas não vão, né? Isso acho que é uma coisa um pouco do brasileiro, né? A política, ela também tem essa coisa de ser muito difícil de entender. Bom, a nossa política é difícil de entender, mas ela tem essa coisa, né? De muitos partidos, aí o político sai de um lugar, vai para o outro, né? Então você tem essa dificuldade, né, Raquel, de entender assim Eu exatamente. acho que convém muito a quem tem poder insistir na narrativa de que tudo isso é muito chato, deixa que eu É. resolvo, um protecionismo, um paternalismo, né? Deixa que aquele Uhum. sim está 10 anos ali, ele resolve, né? E eu não tenho que esquentar minha cabeça. E aí ele vai fazendo as coisas do jeito dele. Então, o trabalho coletivo dá trabalho. Eu estava aqui Uhum. em reunião do partido agora há pouco, e tem dias que a gente fica 4, 6 horas em reunião, você fala, nossa, que perda de vida. De certa maneira né? Mas assim, é muito mais rápido quando você tem um que decide sozinho e é 30 segundos para tomar uma decisão. Agora, você Sim. construir uma decisão coletiva demora tempo demais. Agora, eu acho que todos nós devemos ao mundo e ao universo e à sociedade contribuir em algum lugar. Para minha pessoa que não participa de nenhum coletivo, de nenhum conselho, da administração do seu prédio, sabe aquele filho que bebe a água, não lava o copo, larga a roupa Sim. suja no chão? Para mim é essa pessoa, porque assim, o mundo não vai se organizar sozinho, não vai ter luz na sua rua sozinho, não vai ter abastecimento, não vai ter segurança, não vai ter educação, se não tiver gente que articule isso, lute por isso e dê a Uhum. solução. Agora, se você só quer ser servido, para mim é uma criança mimada, um adulto mimado que mora com a Uhum. mãe e que a mãe continua servindo a comida no prato, lavando a louça e catando cueca suja no chão. E depois reclama que a comida, fez de novo, sei lá, carne moída. Aí você fala, ué, mas né, ainda reclama do que foi entregue ali. E isso é importante que você falou, né? A política, ela é vendida realmente como uma coisa que não é pra gente, né? E eu fiz uma provocação no meu post de que somos todos políticos, né? Eu vejo muito assim, às vezes as pessoas tentando separar, por exemplo, da psicanálise e a política. Não tem como separar, gente. Não tem como, né? Você está fazendo ali depende. Essa epidemia, por exemplo, está afetando as pessoas de uma maneira absurda, não só a epidemia no ponto de vista da doença, mas as questões políticas. Né? As pessoas estão chegando no meu consultório entre aspas, né, porque está tudo online, doentes com a política, né, falando assim, gente, eu não vejo futuro, eu não estou aguentando essas coisas que estão acontecendo. Então não dá para separar, né? Você está inserido ali, né? É o que as feministas antigas falavam, o pessoal é político, né? Também a Uhum. gente pode falar que o homem é um produto do meio, né? Uhum. Ou, como dizia Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Então, o contexto todo, ela faz parte da gente. Se a gente come bem ou come mal, se o nosso emprego é um subemprego ou é um emprego com direitos trabalhistas, se você Uhum. tem tempo para viver com a sua família, ou se você passa 2 horas no ônibus para ir, 2 para voltar, né? Ganhando muito mal, tem que trabalhar muito. Tudo isso nos afeta profundamente e nasceram de decisões ou omissões políticas. Se você anda na rua com segurança, ou se você tem medo numa rua escura, tudo isso faz. Alguém tratou esse assunto ou não tratou esse assunto, né? Então, a sociedade é enorme, o Brasil é complexo, é gigante, e não dá para esperar que meia dúzia de pessoas eleitas deem conta de saber de tudo o que está acontecendo, ou mesmo formular a melhor solução, né? Não é humanamente possível. Se a gente não tiver interlocução constante, levando a nossa perspectiva, a nossa contribuição, não vai ficar do nosso jeito. Então, assim, comi carne moída ontem, mas se eu não trouxer uma receita nova, comprar os ingredientes e colaborar para fazer um prato de novo hoje melhor do meu gosto,
vai ser carne moída hoje de novo e amanhã também. Né? E não adianta, que é diferente, tem que contribuir. E não é simplesmente por uma preguiça ou má vontade. Que cada um dá o que tem também, né? E o que conhece, o que pode. Se a Sim. pessoa for fazer carne moída, vai ser carne moída todo dia, goste ou não. E tem essa questão que você trouxe, né, do viés, né? Cada um tá olhando ali para o mundo a partir do seu ponto de vista, né? Então, um homem, ele pode até tentar ser flexível em relação ao parto, e tal, mas ele nunca vai ter uma visão de uma mulher, né? E vice-versa, a questão racial, eu conversei aqui faz umas semanas com a Sheila Aragão, a gente falou sobre a questão da raça, né? Então, do preconceito. Eles têm um lugar de fala que a gente pode tentar compreender, mas não é a mesma coisa, não é a mesma visão, né? Uma coisa que ela tinha destacado me chamou muita atenção e passa batido por exemplo, os negros terem que andar com nota fiscal do celular. É um negócio que você fala assim, gente, como assim? Quem anda com a nota fiscal do celular? Porque se for parado na rua, vai ter que mostrar o documento e provar que é teu. Então é uma realidade que eu nunca imaginei, né? Então precisa dessa diversidade até para que consiga contemplar, né? Total, total. E é daí que nasce a riqueza, né? Uhum, E vai ser chato, e vai tomar tempo, e é lento. E tem pessoas que pensam muito diferente da gente, isso irrita, né? Mas é isso, é o sair da bolha, né? Lidar com o uhum, mundo real. A vida adulta demanda essas coisas, né? Que a gente seja sim, capaz de lidar com frustração, que a gente seja capaz de lidar com o fato da gente ter argumentado e não ter convencido ninguém, ser voto vencido. Eu vou lá, falo, ninguém me ouve. Pois é, amigo, então, como é que você vai lidar com essa frustração e com o fato de que a sua visão de mundo não reverbera nos demais, né? Será que eu tenho que repensar alguma coisa? uhum, É, é isso, tem que estar na vida. O resolver a vida no consumo, se eu não uhum, tenho uma escola boa, eu ponho meu filho na escola particular, se eu não tenho uma segurança pública, eu vou para o condomínio privado e assim por diante. Ela tem uhum. limites muito grandes, e não só para os outros que não têm acesso ao consumo, mas para a gente mesmo. Basta uma depressão, basta um câncer, basta um revés financeiro na sua vida, que você perdeu toda a dignidade que você comprava através do seu dinheiro. Se a gente não investe na nossa dimensão cidadã, se a gente não investe na construção de uma sociedade igual, se a gente não investe que a gente vale sim porque a gente porque a gente existe, porque a gente é gente, é... Não rola. o problema está logo ali na frente. A gente vai envelhecer, ninguém está livre de ter problemas, Uhum. é... e não vai ser legal. Aliás, acho que uma coisa que a epidemia, né, o isolamento, enfim, trouxe foi isso, né, Raquel? É o colapso, né? Algumas pessoas perderam o emprego, perderam seus negócios, e do dia para a noite a pessoa olha e fala, e agora, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou gerar dinheiro? E é isso que você está falando, toda aquela estrutura que eu tinha, eu tenho um convênio, eu vou numa escola particular, eu tenho, sei lá, eu moro num condomínio que tem segurança, aquilo vai colapsando, né? Ruiu, né? Do dia para a noite. Eu tenho pensado muito nas pessoas com mais de 60 anos ou com alguma comorbidade, né? De um lado, a Previdência avançando muito em empurrar a idade para você se aposentar. A Uhum. Juliana, minha amiga de educação do primeiro grau, está aqui hoje. Ah, que legal. É... Então, a Previdência dificultando muito o acesso ao benefício, e, por outro, agora, essas pessoas não podendo ir trabalhar. Então, quem tem 60 anos está num limbo, não pode sair para trabalhar porque corre risco de morte e não pode se Uhum. aposentar. Né? Se as empresas antes já excluíam essa pessoa da contratação, era muito difícil ter no mercado de trabalho, agora vai ser mais ainda. Então a gente tem que pensar com carinho, sabe? Essas questões de. Antes achava assim, ah, não, mas eu trabalho aqui, tanto faz. Todo mundo ficou numa situação muito difícil. Eu estou muito confusa, assim como todos vocês, muito sentida de que a gente está indo num rumo da sociedade
que não é sustentável. Nós precisamos colocar as pessoas no centro, organizar a sociedade a partir das pessoas, né? Cuidar. Tudo que a gente existe, tudo a gente trabalha, a gente faz tudo para poder sobreviver, né? E de repente a gente ferte, coloca o dinheiro na frente, o dinheiro no centro. Não é assim. Enfim, estou muito E tocada. aí, então, esse é um momento realmente, a pandemia, com todas as suas questões, trouxe essa possibilidade da gente repensar, né? O que eu quero para a minha vida no futuro, o que vai ser do meu futuro, né? Quando realmente o emprego que eu tinha parou de existir, né? Deixou de existir. E o tempo em que as pessoas também vão demorar para voltar a consumir, né? Eu vejo as lojas abertas, abriu as lojas. Mas não tem consumidor, gente. Não tem, né? Abriu, mas não tem. Como é que vai fazer? As pessoas perderam o emprego. Então, esse é um momento de parar e pensar, acho que cada um, né, que pode parar e pensar, porque acho que essa é uma outra questão que eu discuto muito aqui em casa. Meu marido é muito politizado. E eu só comecei a entrar, assim, a começar a entender um pouco, entendo um pouco só, porque ele sempre traz esses assuntos. E aí a gente começou a questionar isso. Como é que a pessoa que tem que lutar pela sobrevivência dela, que é o exemplo que você trouxe, pega 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, vai conseguir pensar em política, né, Raquel? Como é que essa pessoa que está lutando para o dia de amanhã, para conseguir, sei lá, o jantar, vai conseguir pensar em política, né? A gente tem muita gente no Brasil assim. É, mas eu começaria a conversa não com as pessoas que precisam pegar 3 horas de ônibus para ir, 3 horas para voltar, mas para as pessoas que têm tempo, têm educação, têm dinheiro, têm comida em casa e que também estão longe da política. Eu começaria por Uhum. essas, né? E que a gente comece a perceber que há vários problemas do tipo, eu preciso arrumar a solução porque eu quebrei. Eu preciso Uhum. arrumar solução porque nessa pandemia eu não estou conseguindo emprego. E a gente começa a perceber que alguns desses problemas não são individuais, são coletivos. Então, assim, lógico, eu não estou falando para ninguém deitar em berço esplêndido, mas se eu tentar sozinho nadar contra a corrente desse sistema, provavelmente eu vou morrer na praia. O que eu preciso é encontrar mais gente que, como eu, está nessa mesma angústia, mais gente que está querendo achar a solução e a gente junto tratar desse problema como coletivo que ele é, né? É estrutural. Então, isso é uma coisa que no movimento de mulheres acontece muito. Às vezes as mulheres passam por certas situações, elas falam, ai, fui eu, foi meu Uhum. comportamento, foi minha roupa, foi o Uhum. dia de hoje. E aí Uhum. depois você vai entrando, conversando com outras mulheres, vê, você também passou, você também passou, você também passou, você também passou. Eu falei, não, então esse problema não era meu. Esse problema é coletivo. E aí você começa a combater um problema, né? Ou tentar resolver um problema coletivo. E é isso que a gente tem que encarar. Se tem mais de uma pessoa passando por essa experiência, vamos juntar forças e pensar coletivamente, ganhar massa, né? Massa crítica para fazer a transformação do pro mundo que a gente quer. Isso é política. De novo, é o mundo que você quer, não é um mundo, sei lá, distante, né? É fazer agora, né? Ó, o Paulo, um grande amigo meu lá da NetPoint, ó, assistindo a gente aqui. Obrigada, Paulo, pela presença. Bastante gente aqui passando pela live. Pessoal, mandem suas perguntas aqui, comentários. Eu ia te perguntar uma coisa: quais são as habilidades que você acha que são importantes para a mulher que quer entrar nesse mundo da política, né? Uma delas você falou, resiliência, né? Aguentar firme, que vai demorar para ter resultado, né? Mas o que mais que você acha que ela precisa ter? A primeira é casca grossa. A segunda, eu acho que são habilidades de ter capacidade de aprender, né? Capacidade de lidar com o diferente, disposição para dialogar. Eu não acho que exista um perfil da pessoa que se encaixa ou não se encaixa na política, porque a política é inerente à Uhum, condição humana. Se nós não vivemos sem sociedade, se nós somos bichinhos que vivemos coletivamente, isso é política. Então, não existe a pessoa que não tem perfil para a política. A espécie uhum, humana é política.
né? Algumas características a gente tem mais, outras a gente tem menos. As que a gente tem menos, a gente vai ter que, de um lado, aprender a conviver com essa fraqueza, de outro, tentar avançar um pouco. Então, assim, eu não sou uma pessoa muito extrovertida, no sentido de estar em contato com gente o dia inteiro. Eu sou uma pessoa que eu preciso de muito tempo de introspecção, de muito tempo de refletir sobre o que aconteceu e de mais silêncio. Isso, para mim, é Tá. uma fraqueza na política, porque a política é muito mais humana, calor humano, tumulto. Isso me Uhum. perturba, assim, mesmo. Tá. Eu fico muito desenergizada, né? Mas, assim, isso não me faz uma pessoa inapta para a política. Eu tenho que dançar conforme essa música. E é dessa diversidade, dessa neurodiversidade, né? Dessa diversidade de Uhum. personalidades e trajetórias que é feito. Porque todos nós vivemos aqui e a solução tem que ser compatível com todo Sim. mundo, né? Não excluir ninguém. Então, Ah, não tem o perfil certo, não. É dever de tá. todos. Tem que ir, mulherada. Vocês têm que. Eu vi aqui a Kemi, eu não sei se ela ainda está aqui, mas a Kemi também entrou na carreira política recentemente, né? Então é legal a gente ver as nossas. Eu participo de um grupo de empreendedoras, eu estou vendo algumas aqui passando. E é isso que você falou, né? Às vezes a gente se sente muito sozinho, né? Às vezes a gente acha que o nosso problema é só nosso, que ninguém mais está vivendo isso, né? E quando você entra no coletivo, você percebe. Eu recentemente estava acompanhando a questão dos motoboys, né, e da precarização dos aplicativos, né, e isso é uma coisa que eu tenho visto que talvez vá, infelizmente, reverberar cada vez mais, né, a precarização de mais empregos, né, e muito bacana ver a movimentação deles, né, tentando ali, e aí gera impacto, né, Raquel, é isso, você acha que gera impacto? A comunidade lutando pelas causas, chamando atenção. Gera muito impacto. Quer ver uma coisa muito concreta e que atinge poucas pessoas, mas conseguem avanços? Os portadores de doenças raras. Então, imagina que você tem uma doença que é uma a cada 5 mil pessoas, é uma a cada 500 mil pessoas, né? Essas pessoas existem. E com o auxílio da internet, elas conseguem sair do lugar de eu tenho um problema e eu tenho uma doença rara e eu preciso de um remédio que é caríssimo, um tratamento que não tem no Brasil e eu tenho que ser rico e se eu não tenho dinheiro eu vou morrer, para ela Uhum. achar as outras 200 pessoas que tem no Brasil com essa doença, elas se organizam, conseguem incorporar o tratamento no SUS e viver. Então, assim, as questões só avançam e só são solucionadas se a gente se articula. É natureza Uhum. humana. E, de novo, para quem chegou depois, a pessoa que não participa da política, seja do seu bairro, da sua UBS, do seu condomínio, do seu conselho profissional, do seu sindicato, seja lá do que for, para mim é o adulto que mora com a mãe, não lava o copo, não lava o prato, joga cueca no chão para ela catar, né? Porque o mundo não se organiza sozinho, né? Sim. O mundo não vai mudar sozinho. São pequenas engrenagens que todos nós vamos ocupando e trabalhando e nos escabelando, né? Para ir resolvendo um problema de cada vez em cada lugar. E aí, também reforçando o que você falou no começo da nossa entrevista, é que serve a algumas pessoas que estão no poder vender essa ideia de que a política é difícil, de que ela é de gente do mal, da mesma maneira que também é interessante vender que a rua é perigosa, que as pessoas devem ficar dentro de casa, porque aí ninguém ocupa o espaço público, ninguém vê o que está acontecendo, né? Então, assim, as pessoas ficam todas trancadinhas nos seus quadradinhos, né? Então, isso também serve, né, à política, que cada uma das pessoas fique fechada ali, fique na sua própria bolha, né? Ou chamar motoboy de aplicativo de empreendedores. Isso serve a alguém, né? Então, que aí tem esse outro viés que eu tenho visto também essas matérias. Então, você vê lá a pessoa vendendo. Eu vi uma foto horrorosa, assim, horrorosa de triste. Eu acho que era uma mãe, não sei se foi no seu perfil, uma mãe vendendo alguma comidinha, assim, num carrinho e embaixo o bebê dormindo. E aí, e ela na rua, ou seja, não tinha como deixar essa criança, a criança estava dormindo dentro do carrinho dela. E aí, um texto maravilhoso, falando de como a pessoa era forte, determinada. Não, gente, não, né? Isso é falta de dignidade, né? Deixar a pessoa chegar nesse nível.
né? Então, isso que você falou, né? Chamar o motoboy de empreendedor, como assim? Ele não tem nada, ele não tem segurança, se a moto é dele, se quebrar, se for assaltado, se ele sofrer um acidente, ninguém está protegendo ele, né? E Pois isso é. vai precarizando a maioria dos trabalhos na nossa área, na nossa antiga área, né, de marketing, também aconteceu muito isso. Todo mundo era PJ. Só que o PJ, né, não tem direito, não tem nada, perdeu a conta, você vai embora. Né? Então, isso que eu falei, né, dos aplicativos, a gente está vendo uma precarização de tudo, né, de todos os todos não, mas muitas formas de trabalho vendidas com esse glamour. Ah, agora eu sou empreendedor, né? Poxa, Não dá. Não dá. né? E aí o clique e a mudança começa quando a gente fala, opa, tá ruim e não é só comigo. Sim. Acha as outras 10, 20, 50, 100 pessoas que também estão sentindo isso e muda tudo, muda tudo. Se você for ver as grandes mudanças que aconteceram no mundo, era um grupinho desse tamanho de pessoas que começou a cutucar, entendeu? As mudanças não são necessárias, não são feitas com milhões de pessoas juntas. O clique, a ignição do processo é meia dúzia de gente. Uhum. Que começa ali, né, a perceber essas questões. E me fala uma coisa, Raquel, o que que te motiva mais, assim, a estar na política, né? O que acende, né, a chama do vou lá, vou batalhar? Olha, é cuidar das pessoas. Então, a Artemis, ela veio um pouco nisso. Eu tinha passado por violência, e aí eu Hum, estava sofrendo demais, muito mesmo, pensando em suicídio, e eu comecei a cuidar de outras mulheres. Quando eu comecei a cuidar de outras mulheres violentadas, eu esqueci de mim e eu me curei, né? uhum, E desde então isso virou quase um vício, assim. Hoje, na política, a minha maior cachaça de continuar é vir para vários lugares como esse e falar, gente, uhum. vem que dá, Vem que vem que dá. dá, né? E- Então eu falo pro pessoal assim, eu me sinto segurando a porta para outras hum, pessoas passarem. E as pessoas que passam lá na frente vão segurar a porta para outras passarem. E a gente vai oxigenando esse lugar. Então, é isso que para mim instiga muito, né? Eu já falo há muitos anos, há 6 anos, eu quero ver uma mulher do movimento do parto eleita vereadora em cada um dos 5.500 municípios do Brasil. Então, pensar nisso, sabe? De estimular as pessoas a participarem e a gente junto mudar o mundo, sim, me alimenta muito. que legal. Ó, o Paulo falando que gostou da dinâmica do assunto. Obrigada, Paulo, pelos comentários, pela participação. E aí, fala um pouquinho então da bancada. Você estava falando que é um formato diferente, né? Que você tem esse cargo, né, de co-deputada, é dividido ali. Como é que é para explicar melhor para a gente entender? Então, nós 9, né, nos reunimos a convite de uma outra pessoa que já estuda movimentos de inovação política, e o Caio nos apresentou, falou, olha, isso aqui são ativistas, tal, vamos pensar em fazer um mandato coletivo, porque a questão surge assim, existe a bancada do boi, da bala e da Bíblia. Que lindo Uhum, seria se nós tivéssemos uma bancada de ativistas, né, nos espaços políticos também. E aí começou, como é que a gente consegue eleger ativistas, e uma das ideias foi essa. Nós uhum, não nos conhecíamos todos, os 9 da bancada, eu conhecia 3 pessoas, alguns não conheciam ninguém, enfim, e como para se eleger deputado estadual eram necessários muitos votos, muitos, sim, tinha que ter pelo menos 50 mil. E todos uhum, nós éramos ativistas de pequenos nichos. Então, dentro da nossa bolha, a gente era conhecido, mas não era o suficiente para conseguir tantos votos. E esses pequenos ativistas acabam se candidatando, é, uhum. perdendo sem chance nenhuma concreta e só somando votos para os já conhecidos eleitos serem reeleitos, né? Porque existe uma coisa chamada quociente eleitoral, quem não conhece vale a pena pesquisar. Então a gente falou assim, não, a gente não quer ser só
uma candidatura que já se sabe de largada que ela vai ser não competitiva. A gente quer ter chance. A gente fez um acordo de cavalheiros, onde falou, vamos concorrer juntos, em vez de ser 9 candidaturas, vamos fazer numa só. Os 9 apontam para o mesmo número na urna e a gente vai escolher um porta-voz, que vai ser o deputado de verdade. Nós deliberamos, decidimos que a Mônica seria essa porta-voz, a Mônica Seixas. Então, para todos os efeitos legais, ela foi a que concorreu a deputada, né? Mas a gente fez toda a campanha com os 9 juntos, a gente divide esse poder dentro do mandato, a gente toma decisões do que votar, do que não votar, se a gente é contra, se a gente é a favor, projeto de lei, eu tive uma ideia, vou lá e protocolo. A Mônica só assina, tipo, o mandato é nosso. E é isso, assim, legalmente tem algumas limitações, só ela pode estar no plenário, só ela pode assinar, mas a construção política e a legitimidade é dos 9. Tá sendo chamada aí? Seu tempo filho. Tá acabando. O filho, não, tudo bem. Ah, tá. Bom, então eu quero almoçar. Já quer almoçar. Bom, se você, a hora que você precisar parar, a gente geralmente faz 1 hora. Mas se você... Não, vambora. Então tá bom. Tá delicioso. Tá. Então, eu tô cheia de perguntas aqui, né? E aí, por exemplo, cada uma desses 9 traz as suas próprias pautas, é isso? Vocês eram ativistas, cada um de um movimento diferente, ou era todo mundo do mesmo? Como é que vocês entraram ali num acordo? Nós somos de diferentes pautas e territórios, né? Até eu brinco com o pessoal que está fazendo mandato coletivo agora para essa eleição, falo assim, gente, sejam mais modestos, né? Ou sejam da mesma pauta ou do mesmo território, porque a gente foi muito ousado. Então é Paula na educação, Shirley com a questão indígena, Érica com a questão trans, eu na saúde e mulheres, Anne com infância e maternidade, Cláudia Visoni com meio ambiente e água, permacultura, Fernando Ferrari com periferias e cultura. Às vezes isso não dá problema. Por exemplo, a gente tem que avaliar projetos de todos os deputados para saber como votar. E nesse sentido, a gente tem especialistas em praticamente todas as pautas lá dentro. Né? Eu acho que a gente só não tem o quê? Estrada, né? Metrô, mas de resto a gente tem quase tudo. Agora, dá um pouquinho de problema quando a gente tem que falar assim, a gente tem que escolher um projeto para enviar para votação. Qual vai ser? Aí tem briga. A gente tem que indicar uma pessoa, porque tem as premiações, né? Cerimônias lá para você indicar uma pessoa que você quer homenagear dos direitos humanos, assim, vai ter essas coisas. Então, assim, tem que encaminhar uma pessoa para ganhar a medalha do não sei o que na Alesp. Quem vai ser? Eu quero que seja minha. Aí a gente briga. Eu brinco que a gente é como se fosse 9 irmãos, agora 8, que a Anne está na Inglaterra, mas 8 irmãos brigando, é família mesmo, é treta, mas é treta, é bom. E tem um fio condutor, né? Imagino que as pautas, elas não são contraditórias, né? Então são pautas que apesar de serem campos diferentes, mas seguem ali uma ideologia comum. A gente pode falar isso? Das desigualdades. Tá, legal. Então um fio condutor para que uma pauta também não seja conflitante com a outra, né? Mas a gente tem, às vezes, por exemplo, a Paula, ela defende a educação muito na perspectiva dos profissionais da educação. Eu estou muito na pauta das infâncias e das famílias e das mães. Embora as mães e as famílias tenham muita convergência com os profissionais da educação, em alguns momentos os interesses divergem. Então, aí tem que dar polêmica, aí a gente tem que chamar os outros para poder opinar e achar ou uma solução mais consensual, a gente bate cabeça, ou então já vira todo mundo deliberando ali qual é o caminho que a gente vai seguir, né? Mas é interessante porque, na verdade, é um reflexo da sociedade também, né? Nem tudo a gente concorda, e às vezes as pautas têm conflito de interesse, sim. E tudo bem, a gente vai ter que ter uma solução com isso. E dá-lhe diplomacia, né? E dá-lhe negociação, né? Para conseguir convencer todo mundo. Eu acho que essas habilidades, né? De negociação, todo mundo tem, né? Eu falo brincando, quem nunca teve que convencer o namorado a assistir um filme romântico que ele não gosta? Né? É mais ou menos isso, né? Assim, claro, eu estou simplificando muito, mas é esse poder de negociar, né? De conseguir convencer a pessoa a fazer alguma coisa que, a princípio, ela não está querendo, né? E às vezes não vai conseguir.
E E às você vezes vai não vai ter que conseguir. lidar com isso. Ou às vezes você vai ter que baixar a bola de todo mundo, vai ser uma solução muito mequetrefezinha, que não é o que você gostaria, mas é o que vai contemplar a maior parte das Uhum, pessoas também, né? Porque a gente não uhum, pode usar o poder para excluir o outro também. Como é que a gente uhum. faz para não repetir alguns modelos passados de, ai, se eu tenho poder, então, sinto muito, agora eu vou oprimir quem não está aqui representado, né? Então, Uhum. exige bastante esforço. E você, eu não sei se é uma pergunta, é porque realmente eu não entendo muito, né, desse lado, né, da política da carreira. É preciso ter muito dinheiro, uma pessoa que quer entrar nessa política? Ou seja, eu vejo que para ser vereador você precisa de muito dinheiro, enfim, é dinheiro teu. Como é que é isso? Né? Como é que você vê isso? Então, há mais de um jeito de fazer política, né? Existe uma política meio top-down trata a eleição exclusivamente como um produto mercadológico. Então, você pode usar essa lógica de falar, é Uhum. como se fosse um lançamento de sabão em pó, né? Tá. Cada eleitor tem um voto e eu vou lançar o sabão em pó, você contrata toda a consultoria lá e disputa esse market share. É um Uhum. jeito, e é um jeito que demanda muito dinheiro. Ou tem um dinheiro bottom-up, um jeito bottom-up, um jeito grassroots, um jeito que vem mais orgânico, que é você ter legitimidade na pauta, ter pessoas que falam, Vanessa, você é incrível, eu vou com você Uhum. até o final do mundo, porque eu vejo a tua história e eu vi o que você fez, e é uma pessoa como você que eu preciso lá. E eu vou fazer Uhum. tudo para te ajudar. E aí, essa pessoa que vai construindo essa. E aí não é do dia para a noite, não é um dia acordei e quero ser vereadora. É uma história de vida, né? De Uhum. muita doação, de muito propósito. E aí você vai fazendo isso. Precisa de menos dinheiro. Não dá para fazer sem dinheiro, porque você tem que ter contador, você tem que ter advogado, né? Os Uhum. partidos, eles têm um fundo que é dinheiro público para dar para os candidatos fazerem a campanha. Só que lembra que eu falei no começo que os partidos são o Uhum. problema da Uhum. subrepresentação? Sim. A lei fala que o partido recebe dinheiro e tem que transferir o dinheiro para os candidatos, mas não diz como. Então, é muito Uhum. comum alguns candidatos terem todo o dinheiro e a maioria ficar sem nada. Né? Enquanto Ah. teve gente com 150, 300 mil reais para fazer campanha quando a gente concorreu, nós recebemos 5.800 e teve Uhum. gente que não recebeu nada, né? Então, Tá. assim, o critério é meio bagunçado. Uhum. O gestor do partido que decide, né? E acaba decidindo em certos padrões que a gente, de pessoas que já se elegeram. Enfim. Uhum. Então é isso, tem essa questão, e hoje existe também o crowdfunding. Então, quando você tem essa questão de as pessoas estão junto, tudo, elas Uhum. apoiam. E aí, entre o outro lado, né? Na outra eleição, tiveram os eleitores do Bolsonaro, que estavam muito felizes, porque ele nadou de braçada e ele foi eleito. Mas as pessoas que não concordavam com o Bolsonaro e que eram contra essa candidatura no segundo turno, tentaram na última hora fazer o vira-voto. Né? Foram para as Uhum. ruas, eu fui uma dessas, ia para a rua conversar, tentar convencer pessoas a votar em outro candidato. Bom, é, a política, ela se faz da nossa construção também. Se o nosso Uhum. candidato, ele não é um bilionário que vai ter um monte de dinheiro para fazer as coisas, a gente tem que ajudar a construir isso. Como? Doando dinheiro para a campanha, como eu falei, tem o crowdfunding, é do lado do Tá. candidato, do outro lado tem que ter o doador. Sendo uma Uhum. pessoa que ajuda a construir a campanha na perspectiva do marketing, né? Fazendo a arte, fazendo a contabilidade, sendo o advogado desse candidato, enfim, e também fazendo trabalho de virar voto, né? Então, assim, Tá. se eu acredito em alguém, eu preciso, não é só ir votar no dia, isso é pouco. Se a política tá ruim, é porque a gente também, quando vê um bom candidato, não tem o trabalho de disseminar essa ideia, ligar para algumas pessoas e tentar convencer a votar, né? É um projeto coletivo, né? Uhum. E coletivamente ele deve ser enfrentado.
E tem aquele olhar ainda que às vezes as pessoas, é como se ela estivesse apostando num cavalo. Ah, não, meu candidato não vai ganhar, não vou votar nele mesmo. Mas, gente, como assim, né? Não é corrida de cavalo. Ah, ele tá mal, ele vai perder mesmo. Você não tem que votar em quem vai ganhar. Você tem que votar em quem te representa, né? Então, eu acho E isso, você tem que ajudar a fazê-lo ganhar. Então, o meu sim. candidato está mal, eu vou para a Uhum. rua, eu vou ligar pelos meus contatos, sabe? Um terço das pessoas não vão para votar. Eu tenho que incentivar as pessoas a Uhum. votar, em primeiro lugar, né? E, em segundo lugar, tentar convencê-las a votar no candidato que eu acredito. Mas é isso, é esse esforço colaborativo, não é? Tá dado. Eu não sou o filho que larga o copo sujo e a meia no chão. A Tá. democracia não está aí para me servir. Ah, quais são as opções que eu tenho? Começou lá atrás no partido, quando o partido escolheu o candidato e quando a gente se envolveu ou não na candidatura que nos representava. Então, é uma Uhum. convocação que eu faço mesmo para todo mundo que estiver assistindo a gente aqui, de Sim. desde já tentar identificar quais são os candidatos que tem aí para essa eleição que me contemplam e tentar chegar Uhum. próximo, e chegando próximo da eleição, virar voto para ele. O projeto é coletivo, porque quem sofre as consequências disso somos todos nós É também. todo mundo. A gente tá sofrendo agora, né? Tá aí. Tá, Tem né? gente que acha que não, então. Né? Enfim, mas, bom, não vamos entrar nessa polêmica, senão, né? Mas eu ia falar um negócio, putz, fugiu. Você falou do. Ah, eu queria entender também, Raquel, acho que é importante para as pessoas, como é que a sua família recebeu você indo para a vida política, né? Porque eu acho que também tem um olhar ali do. Às vezes eu vejo muito isso, as pessoas tendo dificuldade de mudar de carreira, qualquer que seja a carreira, porque tem uma rejeição, porque a família não apoia, parará, parará. E na carreira política, você sentiu algum tipo de rejeição ou apoio? Ou foi neutro? Não, eu não sou baliza, eu acho. Hum. Porque eu sou aquela pessoa que tá sempre inventando moda e minha família já olha e fala assim: Ih, Raquel, você não sabe onde a Raquel se meteu. Então, eu tive uma questão lá atrás de uma ruptura muito grande que me fez perder empresa, patrimônio, carreira, e aí de lá para cá eu não tive muito mais a perder. Eu fiquei na Uhum. lona, então não tinha mais dinheiro para perder, carreira para perder, dignidade para perder, não tinha mais nada, né? Eu fiquei na merda. Então, isso é diferente da pessoa que está super bem sucedida em um lugar que a família fala: Nossa, você vai abrir mão disso para ir para aquele lugar, né? Então, eu já Ah, vinha numa construção muito sofrida e a família via isso. Então, tipo assim, nossa, deixa a Raquel lá, que ela já passou poucas e boas. E depois eu apronto muito. E eu não escuto muito conselho de família, então eu não sou tá. uma baliza, porque eles sabem que não adianta falar muito comigo. Não, e eu acho que isso é genial que você está falando, porque no fim é isso. Eu falo para as pessoas: se você tem um propósito, se você acredita nele, segue, porque vai valer a pena lá na frente, né? A família, eu entendo que às vezes eles dão pitaco no sentido de, eu não quero ver você sofrer. E eu acho que as famílias tendem a ser mais tradicionais, conservadoras, quer que a gente siga um caminho mais quadradinho, né? Mas esse caminho quadradinho, como a gente está vendo, ele já ruiu faz tempo. Né? Então, eu acho legal o teu depoimento aqui, né, de falar, olha, acredita, se é isso mesmo, vai lá. E eu também tenho isso também. Eu também saí de uma carreira que era estruturada, tinha 13º, FGTS, né? Férias remuneradas. Mas, assim, vale a pena, né? A gente está aqui hoje e eu acho que a gente pode, eu pelo menos posso dar esse depoimento que vale a pena. Vale, É... vale, eu também posso dar. A Rosana perguntou alguma Ah, coisa, foi Rosana. uma virada, Rosana. Um dia eu te Sim, conto a história. Nossa, Rosana, foi uma a desgraceira, Rosana, mas aí eu virei a mesa. Agora, ela é uma sobre querida. a Aqui, ó. questão de como avaliar os Isso. candidatos, é, os candidatos, ó, na Câmara Municipal, que é a eleição que a gente tem esse ano, o município ele cuida do posto de saúde, não cuida de hospital e grande complexidade. Ele cuida de educação básica e do ensino fundamental e creche. Ele não cuida de ensino médio nem de universidade. Ele cuida das ruas, ele cuida do nosso dia a dia mais próximo, né? O nível estadual cuida de segurança pública, universidade, ensino médio, meio ambiente e água. E a União
cria as leis trabalhistas, criminais e coisas maiores, políticas maiores, assim. Então, a prefeitura está muito ligada ao nosso dia a dia na cidade, assim, bem, bem cru. Então, você tem que ter olho nisso. O que você acha que você espera de um candidato para tratar desses problemas? É a primeira questão. Porque, às vezes, o candidato tem que falar de pautas que não tem nada a ver com prefeitura, sabe? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é o que é mais importante para mim, porque na prefeitura, na Câmara Municipal, tá pronto? Daqui a pouco eu vou lá. Não, deixa lá que eu vou mais meia hora aqui. A gente está acabando, falta 5. Então, assim, a prefeitura, cada vereador pode colocar só um projeto por ano para ser votado, né? Então, você tem que ver qual que é a bandeira dele. Porque se a bandeira dele for defender o cachorrinho, e você é um defensor das pessoas em situação de rua, ele vai gastar o projeto que ele tem direito, um por ano que ele tem direito para levar para votação, com o cachorrinho, não com o morador de rua. Então, é muito importante ver a bandeira que ele tem e de quais outras bandeiras ele é aliado, né? Porque, assim, ele é do cachorrinho, e eu gosto do morador de rua. Mas, assim, ele é contra ou a favor de morador de rua. Se tiver um outro projeto de morador de rua, ele vai votar contra ou a favor disso. Então, esse mapeamento, né? Qual é o tema central dele? Se eu acho que também é uma questão central para mim, né? Tá. E depois do que ele é aliado. Para eu mapear um pouquinho como é que ele pensa. E para quem quer conhecer os projetos da bancada, onde vai, que site, quais informações? Então, a bancada, você acha a gente pelo Instagram e pelo Facebook hoje. A bancada está numa reforma, porque esse ano o mandato lança novos ativistas para a política. Então, essas páginas vão mudar, né? Tá. Mas você consegue me achar no meu perfil, Raquel Marques SP, tanto no Facebook quanto no Instagram. E, por enquanto, na página da bancada, Facebook e Instagram também. Ah, legal. Bom, o que mais, hein? Temos aqui a participação das pessoas, né? Mandaram perguntas. A gente tem 3 minutinhos finais, né? O Instagram ele derruba a gente, né? Depois de 1 hora. Derruba na cara. Considerações finais, Raquel. O que você quer compartilhar aqui com a gente? O que você gostaria de falar? O que você gostaria de falar que eu não perguntei? Eu gostaria de agradecer, Van. Eu gostaria de ver você na política. E eu gostaria de ver a Rosana. Eu gostaria de ver a Thaís, que deve ter saído já, o Paul, o Rafael Pá, lá no Rio de Janeiro, a Gabriela lá no Sul, a Ana Sharp aqui em São Paulo, e a Juliana aqui no interior. Todos vocês na política e cada um na sua área, porque o problema é complexo, o mundo tem muitas demandas e tem trabalho para todo mundo. Sim, eu vou pensar com carinho, eu ainda tenho um pouco, né, de, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Mas aqui em casa eu te falo, meu marido é muito atuante, então é sempre, meu marido e a família dele, né, então isso é engraçado, veio acho que de berço mesmo, né, os 3 irmãos, cada um com as suas pautas ali, né, e aquilo falou, existe um DNA em comum entre eles, obviamente o DNA da família, mas as pautas deles se conversam. Então eu tô sempre assim, meio que já venci uma barreira, que é aquela barreira do não querer saber, não querer estudar sobre isso, né, então vira e mexe aqui tem uma live de política rolando, então, mas eu agradeço, né, a sua participação aqui com a gente, né, as pessoas falando que foi um bate-papo gostoso, né? E tá vendo, gente? A política não precisa ser só briga e também não precisa ser uma conversa que ninguém entende, né? Ela é feita de pessoas, né? E de suas reivindicações. Então, se qualquer pessoa estiver pensando nisso, pode me procurar, que eu dou toda a atenção e compartilho todo o conhecimento que eu tiver a esse respeito. Maior incentivo. Legal. É isso aí, gente. Então, obrigada, pessoal, pela participação. Raquel, obrigada, foi muito especial ter você aqui. Já te falei, quem não viu o começo da live, a Raquel me ajudou, teve uma participação muito importante na minha migração de carreira, né? Foi ali que abriu o caminho, né? Então, muito feliz de ter tido essa conversa aqui com você. E Beijo, poder contribuir um pouquinho, tá bom? Então, beijos. E é isso aí, meninas, façam política. Tchau, tchau. Tchau, tchau.